Hoje nós vamos estar falando sobre potência de entrada. Nós já temos um vídeo falando sobre potência de entrada com foco a motores a combustão interna ciclo diesel. Hoje nós vamos estar falando sobre potência de entrada, só que vamos estar falando sobre motores a gasolina e a sua aplicação, suas vantagens, suas características, as desvantagens e sua aplicabilidade na indústria petróleo e gás. Potência de entrada, então, é uma forma de energia que transforma essa energia em energia motriz. Na indústria petróleo e gás, potências de entradas mais utilizadas são turbomáquinas, motores elétricos, motores ciclo diesel, ao qual já temos um vídeo com conceitos básicos, e motores a gasolina, a qual é o tema que vamos estar tratando hoje. Se você observar no vídeo motores ciclo diesel, a gente fala sobre o torque do motor a ciclo diesel. O torque motor ciclo diesel, em comparação ao motor a gasolina de mesma potência, e em relação ao motor ciclo diesel de mesma potência, o motor ciclo diesel vai possuir maior torque porque ele tem diâmetro de cilindro, diâmetro de pistão maior, e ele tem curso de biela, né, menor, ele tem curso do deslocamento do pistão menor. Consequentemente, então, ele possui maior binário, possui maior torque. O torque foi dito que é força vezes distância, sendo que uma distância convertida para ângulo, para uma distância angular. Se a gente for observar aqui, nós vamos ter a combustão e a força, o torque, a potência vai ser transferida. Então, a potência vai ser transferida para o pistão, essa força empurrando, e aí sim você tem aqui a conversão para torque, aonde você tem um movimento angular, uma transformação aqui gerada pela biela. A biela tem essa função, essa capacidade, e a árvore de manivela. Esses mecanismos, esses componentes funcionando junto, eles vão então transferir e fazer então essa conversão aí de movimento alternativo linear do pistão em movimento rotativo. O motor a gasolina é uma potência de entrada muito utilizada na indústria petróleo e gás. E ele possui características. Um projeto, inicialmente, quando você determina colocar um motor ciclo Otto, um motor a gasolina, você consequentemente nós teremos nesse caso um custo inicialmente baixo, porque das diversas potências de entrada utilizadas na indústria, certamente o motor a gasolina ele é das potências de entrada com custo mais baixo. A durabilidade do motor a gasolina, o motor a gasolina ele tem uma durabilidade limitada. Por quê? Porque a curvatura de potência máxima do motor a gasolina ele só é atingida a alta velocidades, ou seja, a alta RPMs do motor. E consequentemente, então, por isso, ele acaba possuindo uma durabilidade limitada. Para ter alta potência, para atingir essa alta potência, é necessário então que ele trabalhe, que ele atinja alta velocidades para que ele atinja essa alta potência. O motor a gasolina, ele possui também versatilidade reduzida. Em virtude dele atingir a máxima potência, a potência máxima, a curvatura de potência máxima em alta velocidade, em altas RPMs, ele fica então limitado, ele não é versátil, ele fica limitado para a utilização então dessa potência, para utilização então desse torque, porque no motor ciclo diesel ele atinge geralmente a sua curvatura de potência na faixa de 1.500
até 1.700, 1.650 RPMs. A partir dessa rotação, 1.700, 1.650 RPM, o motor ciclo diesel ele passa a ter torque, a utilização de torque e a utilização de rotação. Já no motor a gasolina, ele não possui essa versatilidade. Por quê? Porque ele já atinge a curvatura de potência. Para atingir a curvatura de potência, ele já está em alta velocidade. E aí ele perde essa capacidade de ser versátil, de usar isso a seu favor. Outra característica do motor a gasolina é a portabilidade. Né? Em virtude de ser um motor leve, ele se torna a principal ou uma das principais potências de entrada utilizadas na indústria, porque eles são altamente portáteis, tá? Eles são muito utilizados, por exemplo, em geradores. Eles podem ser utilizados, eles têm essa capacidade. Ele pode ser também colocado em um projeto onde se requer então baixo peso, e ele tem então essa aplicação aí. Outra característica dos motores a gasolina é a comparação do seu peso com a sua potência. Eles são extremamente leves e eles possuem alta potência em virtude do peso em comparação ao seu peso. Outra questão que envolve o motor a gasolina e que aí limita a sua utilização em vários projetos, principalmente na indústria petróleo e gás, onde requer um nível de segurança alto, é a questão de que ele possui a característica do combustível, que é um combustível inflamável, muito mais inflamável do que no caso do motor ciclo diesel, e aí sim ele perde para o motor ciclo diesel em algumas aplicações em virtude então da sua característica de combustível. No caso de um projeto que eu não requero torque nem alta potência, mas eu quero velocidade, rotação, e eu poderia utilizar o motor ciclo Otton, gasolina. Às vezes não é possível utilizar porque a aplicação desse projeto vai ser em um local que requer uma segurança, procedimentos muito altos em termos de segurança, aonde o risco de utilizar um combustível a gasolina seria muito maior do que o combustível diesel. Outra questão também, em termos de característica do combustível, é o índice de octano e o teor de chumbo do combustível. Ele varia, né, em virtude dos diversos tipos de combustível a gasolina existente, e também ele acaba variando um pouco em virtude de algumas legislações em países. Então ele difere um pouco em relação a isso, e isso então faz com que não seja tão adequado em termos de aplicabilidade. A sua utilização na indústria petróleo e gás é muito utilizado principalmente na questão de logística, né? A maioria dos comboios que vão para plataformas terrestres, trabalhos aí onshore, são utilizados automóveis e aí saem em comboios em direção às plataformas terrestres para que as operações aconteçam. Os equipamentos vão então sendo levados e transportados em caminhões, em carretas que possuem motores ciclo diesel, porém a maioria da equipe pertencente ao comboio são conduzidos então por automóveis e aí no caso motores a gasolina. Também na indústria offshore acontece muito a questão da logística e o transporte
desses profissionais para o aeroporto, para que eles possam então estar pegando as aeronaves e embarcando para as plataformas marítimas. E aí também acontece a questão de translado, a questão de ida para hotéis, de ida para outras locações, e aí sim utiliza a aplicação muito vasta de motores a gasolina. Bem, pessoal, esperamos mais uma vez que as informações sejam de valor. Pedimos a vocês que vocês mantenham contato. Muito obrigado e aí fiquem com Deus.